Gênesis 13. E eu quero ler alguns versículos de Gênesis 13. Vou começar aqui do 4, acho que é o 4 aqui. 1, 2, 3, 4. Diz assim: houve desentendimento. Aí qual é o versículo aí? Quem está aqui pode me dizer, que eu não coloquei o número do versículo. Não? 7. Muito bem. Houve desentendimento entre os pastores de gado de Abraão e os pastores do gado de Ló. Vou pular aqui. Então Abrão disse a Ló: não deveria haver conflito entre mim e você, e entre os meus pastores e os seus pastores, porque somos parentes chegados. Não está toda a terra aí diante de você? Peço que você se afaste de mim. Se você for para a esquerda, irei para a direita. Se for para a direita, irei para a esquerda. Vou pular mais um versículo adiante. Então Ló escolheu para si toda a campina do Jordão e partiu para o oriente. E assim separaram-se um do outro. Abrão habitou na terra de Canaã, e Ló foi morar nas cidades da campina, e armando as suas tendas até Sodoma. Ora, os moradores de Sodoma eram maus e grandes pecadores contra o Senhor. Até aí, irmãos, até aí. Que o Senhor abençoe a porção da sua palavra que nós lemos hoje no teu coração. É importante, irmãos, nós examinarmos a vida das pessoas contada na Bíblia. Aprendemos muito com as suas vidas. Presta atenção. Tanto pelos seus acertos, quanto pelos seus erros. Uma das pessoas é Ló. Eu diria que Ló foi o homem que desperdiçou várias oportunidades de ser abençoado. Ló foi um homem que desperdiçou várias oportunidades para ser abençoado. Impressionante, né, irmãos? Eu vou citar 3 oportunidades hoje, senão a gente vai muito tarde, que Ló perdeu e não foi abençoado. A primeira oportunidade foi aqui. Abraão era o pai da fé. Ele sabia que o seu tio era abençoado por Deus. Era um homem que andava com Deus. Por que Ló não permaneceu com ele? Já se perguntou? É claro que se eu tenho empregados, alguém trabalha para mim, recebe dinheiro do meu bolso, ele não vai brigar com quem eu não quero. Eu não é. Fala sério. Você lê o texto, tem que entender o que está acontecendo nesse texto. Houve contenda, a Bíblia fala contenda, né? Português antigo. Houve uma discussão, houve uma briga. Sei lá se um meteu a mão na cara do outro, talvez tenha sido. Se são pessoas que recebem do meu bolso e eu não quero que eles briguem com o meu tio, o que eu faço? Eu chamo os caras e digo: olha, é o seguinte, para com a briga. Senão, está todo mundo despedido. Claro. Não tenha dúvida que isso ia acontecer. Mas Ló deixou. Ló deixou. Talvez ele não queria mais ser segundo. Ele queria ser primeiro. Ser segundo, ser sobrinho do meu tio que é dono de tudo. Não era. Os dois estavam ricos. Mas queria ser. Deus nos coloca muitas vezes em situações que nós estamos aprendendo, mas temos pressa em realizar os nossos sonhos.
A coisa certa, na hora certa, é boa. Mas a coisa certa, na hora errada, é ruim. Não é boa. Sexo é uma bênção. Deus fez para alegria, para prazer do homem e da mulher. Antes do casamento, é ruim. É a coisa certa na hora errada. Fora do casamento, é a coisa errada na hora errada. Antecipar ministérios antes da hora, a Bíblia chama a atenção de que a gente não deve colocar alguém muito novo, nascido ontem na fé, para exercer um ministério na igreja. A Bíblia fala sobre isso. Espere um pouco, deixa a pessoa ter um pouco mais de experiência, porque o ministério é exigente. Antecipar ministérios antes da hora é um problema. Eu vou para a parte financeira. Comprar aquilo que você tem desejo hoje, mas você não tem dinheiro, e faz aquela, né? Joga o juro lá adiante. Não vai poder pagar. Como é que vai ser? Você está antecipando algo que até Deus quer que você tenha. Talvez você tenha que esperar juntar um dinheiro, ter o dinheiro ao vivo, para comprar direto e não ficar devendo. Não está errado fazer crediário. Não tem nada de errado com isso. Mas se você faz o crediário sabendo que você talvez não consiga pagar, isso é um problema sério. Problema sério. Isso é antecipar algo que Deus vai lhe dar lá adiante. Mas você quer hoje e agora. Abraão não tinha filhos. Quem sabe Ló fosse o herdeiro de Abraão. Era o filho do irmão dele que tinha morrido, mas Ló queria agora. Ló queria ser dono da sua vida agora. Ele se antecipou, ele perdeu a primeira oportunidade de ser abençoado, que era continuar com Abraão. Penso que talvez este tenha sido o problema de Absalão. Se você se lembra de Davi e Absalão, Absalão ia ser rei depois de Davi. Absalão era o filho mais velho naquele momento, o outro tinha morrido. Mas Absalão queria ser rei agora. Agora. Não queria esperar. E Deus pesou a mão sobre a vida dele. Perdeu a oportunidade de ser abençoado. Quanto a Davi, esperou 40 anos até que Saul morresse. Aí então, ele se tornou rei. Na hora certa e no momento certo. Ló perdeu a primeira oportunidade, que era continuar com Abraão, sendo o segundo. Qual é o problema? Haveria o tempo, chegaria. Segunda oportunidade que Ló perdeu. Ló foi caminhando até Sodoma, foi morar perto de Sodoma, e houve uma guerra. Naquela época tinham muitas guerras. Dizer que hoje não tem, né? É meio complicado. Mas naquela época as guerras eram... E as pessoas que perdiam a guerra se tornavam escravos dos outros. Era assim que funcionava na época. A escravidão era por guerra ou por dívidas. Não era escravidão de cor de pele, era dessa maneira. E alguns reis vieram lá de longe, fizeram guerra com o rei de Sodoma e Gomorra, ganharam a guerra e levaram todas as pessoas de Sodoma e Ló também. Ló também. E o texto de Gênesis 14 diz que quando Abraão soube que seu sobrinho estava preso, fez sair 318 homens dos mais capazes, nascidos em sua casa, e perseguiu os inimigos, derrotou os inimigos, trouxe de novo todos os bens e também o seu sobrinho Ló, e ainda as mulheres
e o povo. Imagine a história. Pense nessa história. O rei de Sodoma tinha perdido tudo. Era uma guerra. A guerra na época era assim. Quem perdia, perdia tudo. Acabou. Não tinha mais jeito. Ló tinha perdido tudo. Não tinha mais nada. Se ele tinha gado, não tinha mais. Nada, nada, nada. Abrão vai lá, traz de volta o seu sobrinho. Aí eu fico pensando, que grande oportunidade Ló teve. Ló podia ter continuado, agora, meu tio, desculpe, eu briguei com você. Eu não deveria ter feito isso. Agora eu vou continuar contigo. Você é o cara que me abençoa. Você foi lá adiante por minha causa me buscar lá adiante. Gente, a distância foi grande que ele foi depois de Damasco, muito longe. Ló teve a oportunidade de voltar atrás, refazer a sua vida, retornar ao convívio do seu tio. Mas ele não quis. Jogou fora. Voltou para Sodoma. Agora, diz que os homens de Sodoma, homens e mulheres, eram grandes pecadores diante de Deus. Mas a Bíblia diz que Ló não era pecador. 2 Pedro diz que Ló era justo. Ele andava com justiça. Ele ficava aflito com o que ele via naquelas pessoas. Ele atormentava a sua alma justa, dia após dia, por causa dos pecados que aquelas pessoas faziam. Ló perdeu essa oportunidade. Segunda oportunidade que eu listei aqui, podia listar outras, mas essa aqui. Um homem justo que preferiu conviver com pessoas erradas. Pessoas erradas. É um grande perigo brincar com o pecado. É inconsequente. Ao mesmo tempo que ele tem direito à bênção, ele era sobrinho de Abraão. Tinha direito à bênção. Ele prefere conviver com os desobedientes. Sabe, irmãos, eu penso que ele é parecido com muitos cristãos de hoje, que tocam na graça, mas não querem compromisso com a glória. Tocam na graça, mas não querem compromisso com a glória. Estão felizes na festa, no culto, na conversa da igreja, mas quando Deus começa a tocar as suas vidas, transformá-los em instrumentos para a sua glória, fogem da mão de Deus. Preferem viver nas campinas do Jordão, as dificuldades nas montanhas em Canaã. São cristãos que não entendem a vida cristã. Para eles, quando surge uma dificuldade, é algo intransponível. Eu não sei como eu vou vencer essa dificuldade, que é algo difícil. Parece que Deus está lá do céu, sempre mandando uma dificuldade para a pessoa, e a pessoa não consegue vencer a dificuldade. Deus é um Deus mau, que me manda sempre algo difícil. Não entendem Deus. Não entendem Deus. Eu morar com Abraão mora na montanha, é difícil, é complicado. Prefiro morar aqui que é mais fácil. Mas não interessa. Para esses cristãos, presta atenção que eu vou dizer essa frase agora para você. Você que nos ouve, que nos vê pelo Face e pelo YouTube, presta atenção. Para esses cristãos não há conquistas permanentes. Perdem tudo o que conquistam. Perdem tudo o que conquistam. Não há caminho na vida cristã a não ser um discipulado constante. Deus vai tratar a minha vida e a sua vida sempre. Sempre haverá uma ou outra prova, um ou outro teste que nós vamos passar, e as provas são para nos aprovar.
Deus nos dá provas para a gente vencê-las. Ele nos chama de vencedores e diz, olha aqui uma prova. Por quê? Não há vencedor sem vitória e não há vitória sem luta. Tocam na graça, mas não querem compromisso com a glória. Ló foi atrás de Sodoma. Abraão foi atrás da cidade que nós vemos em Apocalipse 21. Nunca teve um lugar para o espaço do seu pé em Canaã. Mas andou sempre nas promessas de Deus, que dizia, a tua descendência possuirá esta terra. E ele andou ali, sem ter nada. Sem ter nada. Ló não. Ló foi na direção de Sodoma. Que tipo de cristão você é? Que tipo de cristão você é? Terceira oportunidade, eu falei que eu ia falar só 3. Terceira oportunidade que Ló perdeu. Em Gênesis 19, nós temos um relato impressionante de Deus indo destruir Sodoma e Gomorra. Porque o pecado daquelas 2 cidades tinha se tornado insuportável, até mesmo para um Deus misericordioso como o nosso. Mas ele vai primeiro falar com Abraão, o amigo de Deus, e vai conversar com ele, e vai dizer, olha, eu vou destruir as 2 cidades. E Abraão se lembra que o seu sobrinho, isso é intercessão, irmãos, o seu sobrinho estava lá em Sodoma. Deus, você vai destruir aquela cidade, mas se tiver 40 justos, ele aumentou, talvez Ló tivesse uma igreja com 40. Deus falou, se tiver 40 eu não destruo. Se tiver 30, não destruo. Quando chegou em 10, e Abraão sabia negociar com Deus, essa intercessão, em 10 ele parou, disse, chega, tiver 10. Não tinha 10. Era Ló, as suas 2 filhas e talvez a esposa. Só. Por causa da intercessão de Abraão, Ló é retirado antes que Sodoma e Gomorra fossem destruídas. Qual o resultado da vida de Ló? Perdeu tudo. Perdeu bens, perdeu mulher. Lembra da estátua de sal? Todo mundo lembra dessa história? A mulher de Ló olhou para trás. Tem até uma música que fizeram sobre isso. E virou estátua de sal, com todo o significado que a gente tem sobre isso. Perdeu os amigos, se é que ele tinha algum. Perdeu os genros. Ele e suas filhas foram salvos pelo fogo. E aqui, irmãos, eu vejo mais uma oportunidade que Ló perdeu. Ló podia ter voltado para Abraão com as suas 2 filhas, dizendo, perdi tudo. Você me abriga em sua casa? Me ajuda? Eu não sei o que havia no coração de Ló. Não cabe a nós julgar ninguém. É Deus quem julga a vida de cada um. Mas olhando para a minha própria vida, quantas vezes eu sou orgulhoso? Não quero confessar aquilo que eu fiz de errado. Não quero me humilhar no momento que humilhar-se é importante para a vida de cada um. Talvez ele não quisesse, fosse orgulhoso demais. Quantos cristãos vivem uma vida mediana, medíocre, porque não têm coragem de irem para um outro cristão, seu amigo, em quem você confia, dizendo, errei aqui. Eu gostaria de voltar atrás, eu quero fazer diferente. Deus tem chamado a minha atenção, eu quero fazer diferente. Em Deus há sempre oportunidade. Foi a terceira oportunidade de Ló. Deus não precisava dar essa outra oportunidade para Ló. Era para destruir Ló com todo mundo. Você pode ser um Ló hoje. Você pode ter uma nova oportunidade hoje.
A Bíblia diz: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e purificar de toda injustiça. Deus está disposto a ouvir a tua confissão. Deus está disposto a que você vire-se para Ele e diga: Deus, eu errei até aqui, mas eu quero uma nova oportunidade. Eu quero voltar atrás. Eu quero refazer o caminho que eu deveria ter feito antes e que fui seguindo até Sodoma. Até lá, o anjo de Deus te traz de volta. Até lá. Sempre há oportunidade. Sempre há oportunidade para a tua vida. Mas não perca, porque lá não teve outra. Essa foi a última. Hoje pode ser o dia da sua volta para o Senhor. Não interessa o quanto você andou para longe, não interessa o quanto você se afastou de Deus, isso não importa. O que importa é quando você se humilha na presença de Deus e diz: Deus, eu quero voltar a andar contigo. Eu quero de volta sentir a presença do teu Espírito. Davi, depois de ter pecado como pecou, e os irmãos sabem a história de Davi. Se você no Face e no YouTube está assistindo e não se lembra da história de Davi, ele, após o pecado que ele fez, de ter matado um homem e ter traído esse homem, tendo relações com a mulher dele, ele escreve um salmo fantástico em que ele diz: restitui-me a alegria da salvação. Ele tinha perdido isso, mas ele sabia que Deus é um Deus misericordioso, e na sua mão está sempre o sim. Se você ainda está vivo, porque Deus te manteve vivo, você ainda tem oportunidade. E você pode voltar para Deus. Confesse o seu pecado. Não faça como Ló. Diga: olha, meu caminho foi errado até agora, mas eu quero uma nova oportunidade de andar contigo. Move na minha vida como você movia antes. O legado de Ló, por ele não ter feito isso, foram as duas nações que muito prejudicaram o povo de Deus: os amonitas e os moabitas. Esse foi o legado de Ló. Até hoje, essas nações são um problema para os israelenses de hoje, como foram para os israelitas daquela época, como foram problemáticas. Você sabe quem se livrou? De toda a descendência de Ló, teve uma pessoa que se livrou desse problema. Sabe quem foi? Ruth. Ruth, a moabita, se tornou ascendente do Senhor Jesus, ascendente de Davi. Sabe o que ela fez? Ela virou-se para Noemi, a sua sogra, e disse: eu vou continuar contigo. O teu Deus é o meu Deus, o teu povo é o meu povo. Faça-me, Deus, o que quiser, se outra coisa não ser a morte me separar de ti. O que Ló tinha que fazer com Abraão, Ruth fez com Noemi. Ela restaurou a maldição, ela restaurou a bênção, porque ela tomou uma decisão que Ló tinha que ter tomado. Por isso, ela foi colocada como ascendente de Davi e de Jesus. Ela desfez aquilo que o seu antecessor, Ló, tinha feito. Ela resolveu que queria a bênção. Quem era Noemi? Era uma sogra idosa. O que Ruth tinha para fazer? Deus abençoou Ruth milagrosamente, porque ela não fez o que Ló fez. Ela podia ter ido embora. Não, tá bom, vai embora, Noemi. Vai de volta para Canaã, eu continuo por aqui. Mas ela não fez. Irmãos, quando eu comparei as duas histórias, eu achei uma coisa tão linda do Espírito de Deus. Como o Espírito de Deus mostra como as nossas decisões afetam a nossa vida. Você tem uma opção, sempre. Você pode ser Ruth ou você pode ser Ló.
Pode escolher. Aquilo que parece um absurdo, às vezes, as decisões que nós tomamos, quando elas são feitas em Deus, elas são bênção para a nossa vida. Eu queria concluir essa mensagem com 4 sugestões para a sua vida. Como essa mensagem está no Face e no YouTube, você pode depois ouvi-la novamente. Quer anotar agora? Pode anotar. Você que está em casa pode fazer isso. Mas são sugestões que você vai precisar meditar nelas e aplicar a sua vida em cada uma delas. Primeiro, Deus não tem pressa. Deus não tem pressa. Não tenha pressa também. Deus nunca chega atrasado. O que Deus prometeu, Ele cumpre. Não tente conquistar com as suas mãos o que Deus lhe dará no tempo certo. Não tente conquistar com as suas mãos o que Deus lhe dará no tempo certo. Há coisas que Deus diz, olha, corre atrás, corre atrás. Eu vou mostrar o quê? Mas as coisas que são promessas de Deus, espere. Confie em Deus. Segunda sugestão para a minha vida e para a sua vida. Todo cristão paga um preço para andar na presença de Deus. Todo cristão paga um preço para andar na presença de Deus. Pague o preço da glória. A salvação é de graça, mas a santificação exige dedicação, diligência e sacrifício diário. Não se queimam etapas na vida cristã. Não se salta de um ponto para o outro. Você vai subindo devagar na santificação. Deus tem as etapas da sua vida nas suas mãos. Cada dificuldade que Ele te dá é mais uma etapa, mais um degrau no seu aprendizado e no seu processo de se tornar mais parecido com Jesus. Esse trabalho de Deus dá trabalho. Dá trabalho para Deus e dá trabalho para mim e para você. Pedro diz que nós temos que ter diligência. Diligência é aplicação, dedicação, vontade. Pague o preço da glória. Você não paga o preço da salvação. Ele é de graça. Jesus já morreu pelos seus pecados. Você que está nos assistindo no Face e no YouTube, os seus pecados foram perdoados com a morte de Jesus na cruz do Calvário. Se você entregar a sua vida para Jesus, os seus pecados estão todos perdoados, você está salvo. Mas a santificação é um processo diário. Há um preço a ser pago. Não é simplesmente deitar na rede com água de coco. É um trabalho a ser feito, pessoal, de dedicação. Terceiro, pense sempre no chamado de Deus e nas promessas de Deus para a sua vida. Não almeje o que Deus não tem para você. Às vezes a gente almeja o sucesso do outro. A gente fica querendo o sucesso dos outros. Deus tem um plano para a sua vida, que é diferente do plano do outro. Um dos grandes rebeldes da Bíblia chama-se Coré. Judas fala de Coré. Coré tinha um trabalho maravilhoso, mas ele não estava satisfeito com o trabalho que ele tinha. Ele queria o trabalho de Arão. Ele não estava satisfeito. Mas como? Eu sou um daqueles que pega os utensílios do templo. Muita gente gostaria de fazer o meu trabalho, mas eu não quero isso. Eu quero é o trabalho que Arão faz. Não almeje para si o que Deus não tem para você. Não inveje o sucesso dos outros. Viva a sua vida com dedicação e temor a Deus. Entenda o propósito de Deus na sua vida. Em alguns lugares, você é insubstituível. Em outros, não.
Último item. Reconheça-se sempre um peregrino em terra estranha. Ande com os olhos postos no fim da vida. Deixe um legado, não como Ló, mas um legado de piedade e fé. Lembre-se sempre que quem nos julga é Deus. Não são os seus próximos, não são os membros da igreja. Quem lhe julga, a mim e a você, é Deus. É a Ele que nós prestaremos conta no último dia. É a Ele que você tem que ouvir dele no final. Muito bom, servo ou serva bom e fiel. Entra no gozo do teu Senhor. É Ele que você vai ouvir. Guarde essa mensagem no teu coração. Como ela está gravada, ouça outra vez. Deixe falar o teu coração. Lembre desses últimos 4 comentários sobre a minha vida e a sua vida. Pense sobre essas coisas. E, sobretudo, não perca a oportunidade que Deus te dá hoje. Se você hoje quer refazer a sua vida com Deus, hoje é o dia. Hoje é o dia que Deus está te chamando. Volte a andar com Deus. Em alguns períodos nessa pandemia, eu me senti muito frustrado e muito amedrontado. Foi difícil enfrentar esses 7 meses. Às vezes eu reconheço, como humano que sou, a minha vontade de chutar o balde. Mas Deus virava para mim e dizia: volta, refaz. Não é isso que eu espero de você. Você é meu filho. Volta, faz diferente. Não é isso que eu espero de você. Eu estar aqui hoje é porque Deus me deu mais uma oportunidade. Você estar aqui hoje, você está assistindo pelo Face e pelo YouTube, é porque Deus resolveu hoje te dar mais uma oportunidade. Aproveite-a. Aproveite-a. De um Ruth para outro Ruth. Aproveite. Noemi não é o desastre, é a bênção. Não se esqueça disso. Vamos ficar de pé, vamos orar. Você que está aqui no templo, se você deseja hoje refazer a sua vida com Deus, se você deseja hoje, percebe que o seu caminho estava meio complicado, muito ou pouco, não importa. Quem lhe julga é Deus, não sou eu. Nós todos estamos de máscara aqui. Coloque a sua mão no coração, você que está assistindo pelo Face, pelo YouTube, faça a mesma coisa. Se você deseja hoje refazer a sua vida, dizendo: Senhor, eu quero aproveitar a minha oportunidade desse domingo. Refaz a minha vida, me traz novamente de volta para Ti. Eu sou teu, pertenço a Ti. Eu sei que as Tuas promessas não caem por terra, mas tem sido tão difícil. Tu conheces a minha vida, tu sabes como tem sido difícil, quantas vezes me deu vontade de chutar o balde, mas tu, Senhor, sempre colocas a mão no meu ombro e diz para mim: meu filho, eu estou contigo. Eu te levo adiante. Quando te faltam forças, sou eu, teu Deus, que te dou forças. Quando te faltam ânimo, eu sou o teu Deus que te dou ânimo. Quando te falta fé, eu sou o teu Deus que te empurro para diante, com a minha mão poderosa e com o meu braço forte. Senhor, nós recebemos de Ti a Tua graça e a Tua misericórdia. Nós que estamos aqui no templo da Igreja 15, e todos que assistem pelo Face e pelo YouTube, nós estamos dizendo: Senhor, Tu és o nosso Deus. Nos ajuda a sermos Abraão, Ruth e não Ló. Nos ajuda a tomarmos decisões sábias diante da Tua glória. Queremos a Tua glória. Queremos pagar o preço de andarmos contigo.
nos ajuda nisso e nos repõe no caminho da glória. E obrigado pela tua salvação. Eu te louvo, Senhor, por aqueles que nos assistindo hoje pelo Face e pelo YouTube, entregaram as suas vidas para Jesus. Abençoa a vida de cada um. Que cada um possa, no dia de hoje, reconhecer que tu os visitastes e que eles entregaram a vida nas tuas mãos. Obrigado. E que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus nosso Pai, as consolações e o poder do Espírito Santo estejam sobre todos que estão aqui nesse templo, todos que nos assistem pelo Face e pelo YouTube e pelas mídias, e sobre todo o povo de Deus espalhado pela face da terra, o povo que foi salvo e chamado para viver na glória. No nome de Jesus. Amém.